Queria apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio. Dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 10, vamos ao livro para esses escolhidos. Seja você também parte desse rebanho. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 para os escolhidos de número 10. Vamos à oração. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa palavra, sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo sejam todos livres em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Apocalipse capítulo 20. Que contém 15 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver.
Apocalipse capítulo 20, que contém 15 versículos. A derrota de Satanás. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram Arraial dos Santos, cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O juízo final, então, viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia. Foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos escolhidos. Escolhidos de número 13. 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14. Capítulo 14 contém 40 versículos. A necessidade de ordem no culto. Para os escolhidos de número 13, 1 Coríntios capítulo 14. O versículo o capítulo de 1 Coríntios contém 40 versículos. A necessidade de ordem no culto. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunirdes, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em línguas, faça isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Se contudo não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com o Senhor Deus. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Se, porém, o outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, pois todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Pois o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, pois o Senhor Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 2. Tito com 3 capítulos. Capítulo 3. Tito capítulo 3. Vamos à oração. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda miséria, de toda depressão, de toda opressão maligna, onde chegar agora a Tua Santa Palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu dou glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Tito capítulo 3. O capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis. A graça os deveres dos fiéis. Lembra-lhes que se sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra.
Que a ninguém difame, não sejam briguentos, mas pacífico, mostrando mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, que ele nos salvou mediante a lavagem de regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Escolhido de número 9. Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, que contém 40 versículos. O tumulto em Éfeso. Por esse tempo houve uma grande confusão acerca do caminho. Certo ourives, por nome Demétrio, que fazia prata, miniaturas do templo de Diana, dava muito lucro aos artífices. Ele os ajuntou, bem como os oficiais de obras semelhantes, e disse: Senhores, vos bem sabeis que dessa indústria vem a nossa prosperidade. Bem vedes e ouves que não só em Éfeso, até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja reduzida a nada, vindo a ser destruída a majestade daquela de toda a Ásia, e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de ira e gritaram grande: é a Diana dos Efésios. Logo toda a cidade se encheu de confusão. O povo arrastou Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo, e às pressas correram para o teatro. Escolhidos de número 11. Primeiro Timóteo, com 6 capítulos. Capítulo 5. A oração é a oração 10. Santíssimo Senhor Jesus Cristo, que através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. E chega a tua paz, a tua graça, a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério, a tua igreja virtual, @igreja os dons. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. 1 Timóteo capítulo 5. Capítulo 5 contém 25 versículos. Vários conselhos aos presbíteros. Presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino, porque diz a Escritura: não amordaçais a boca do boi quando debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceiteis acusações contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Eu te exorto diante do Senhor Deus de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que guarde essas instruções, fazendo com parcialidade.
A ninguém impões precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água, toma também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos antes que entrarem em juízo, ao passo que os outros manifestam depois. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3. Terceira João, com um capítulo. Terceira João, com um capítulo que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaia, que eu amo na verdade, amado desejo que te vá bem a todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amados, procede fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Eles perante a igreja deram testemunho do teu amor, se o encaminhares na sua jornada, por modo digno do Senhor Deus bem farás. Foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios. 14. Vamos ao livro. 1 Crônicas. Capítulo 20. A oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos que estiverem um só Espírito junto conosco, receba a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. 1 Crônicas, capítulo 20. Capítulo 20 contém 8 versículos. 9 vitórias de Davi. Na primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. E foi e cercou Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa de cabeça dos reis deles. Achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi colocada sobre a cabeça de Davi. Ele levou da cidade grande quantidade de despojo, e fez sair o povo que estava nela, e o fez trabalhar com serras, com picaretas de ferro e com machados. Assim fez Davi em toda a cidade dos filhos de Amon. Então Davi voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Depois disso houve guerra em Gezer com os filisteus. Nesse tempo Sibecai e o Uzatita matou Sipai, que era descendente dos Refaís. E os filisteus foram subjugados. Voltou a haver guerra com filisteus. Elanã, filho de Jair, matou Alame, irmão de Golias, o Geteu, que tinha uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Voltou a haver guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também esses eram descendentes dos Refaíns. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou.
4, escolhidos de número 4. Antes de eu dar continuidade ao sorteio do livro do capítulo, irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Visíveis em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @NileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio. Vamos ao livro para os escolhidos de número 4. O livro é o livro de Juízes. Capítulo 3. Juízes, capítulo 3. Servidão dos israelitas sob Cusã. Contém 31 versículos.
Eude livra a Israel, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque os israelitas tinham feito o que era mau aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu Israel, tomando a cidade das palmeiras. Os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Por intermédio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Ora, Eude fez uma espada de 2 gumes do comprimento de um covo de sigil debaixo das suas roupas à sua coxa direita. Apresentou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, que era muito gordo. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 7. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 12. Zacarias capítulo 12, vamos à oração. A oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço agora que haja a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, contra a tua santa escritura, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado. Através do teu ministério, dessa tua igreja virtual, @ Igreja dos Dons, e todas essas vidas que estão junto conosco, veja a sua luz brilhar, e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Zacarias capítulo 12. Capítulo 12 contém 14 versículos. A destruição dos inimigos de Jerusalém. É esta a palavra do Senhor acerca de Israel, a palavra do Senhor que estende o céu, funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Porém, Jerusalém como um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem certamente serão feridos, e se ajuntarão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia do Senhor ferirei de pânico todos os cavalos, e de loucura ferirei os cavaleiros. Sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão do seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Naquele dia porei o chefe de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como uma tocha incandescente entre os gavetos. A direita e a esquerda consumirão todos os povos em redor, mas Jerusalém será habitada outra vez, ela permanecerá no mesmo lugar e ficará intacta. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolhido de número 8. Cantares com 8 capítulos. Vamos ao livro, ao capítulo do livro de Cantares. Sejam todos muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo, Alain.
Cantares, capítulo 7, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Cantares, capítulo 7, para os escolhidos de número 8. Cantares, capítulo 7, contém 13 versículos. Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filho do príncipe. A volta das tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos do artista. O teu umbigo é como taça redonda em que não falta bebida. O teu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço é como a torre de marfim. Os teus olhos são como as piscinas de Hermon, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz é como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça é como o Monte Carmelo. Os cabelos da tua cabeça são como a púrpura. O rei está preso pelas tranças. Quão formosa e adoráveis é o amor em delícias. A tua estatura é semelhante a palmeiras. Teus seios são os cachos de uva. Escolhidos de número 1. 2 João com um capítulo. Vamos à oração. A oração é a oração de número 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão, que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18, em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. 2 João, que contém 13 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 14, para que você possa receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao seu coração. O número 3 já foi sorteado, e o livro que saiu para meditação no dia de hoje, para os escolhidos de número 3, é o livro de 3 João, com um capítulo. Escolhido de número 1, o livro é o livro de 2 João. O presbítero, a senhora eleita, seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia, paz do Senhor Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, perdão, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como escrever esse novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, e este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que neles andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus Cristo vem em carne, tal enganador e o anticristo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo livro. O livro é o livro de Jonas, glórias ao Senhor Jesus, com 4 capítulos. Vamos aos rebanhos, escolhidos de número 12. Vamos ao capítulo 2 de Jonas. Capítulo 1. Jonas, capítulo 1, contém 17 versículos. Jonas foge do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
Jonas, porém, levantou a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um seus deuses e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem o peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormiu um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: como pode dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte saiu sobre Jonas. Escolhidos de número 6, de número 6, vamos ao livro. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1. Que contém 25 versículos. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus o Cristo, aos estrangeiros da dispersão, no ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência do Senhor Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue do Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Louvor ao Senhor Deus por uma viva esperança. Bendito seja o Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos, para uma herança incontaminável que jamais perecerá ou perderá seu valor, guardada nos céus para vós, que pelo poder do Senhor Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso vos exultais ainda aqui no presente por breve tempo, se necessário sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 5. Não sou. Provérbios com 31 capítulo. A da Milena? Não sou, não. Escolhido de número 5, o livro de Provérbios. Capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, para os escolhidos de número 5. Vamos ao capítulo, vamos para a ministração. Provérbios, capítulo 22. Que contém 29 versículos. Discursos morais do sábio. Inclina o teu ouvido e ouves a palavra dos sábios. Aplica o teu coração ao meu conhecimento, pois te será agradável. Agradável no seu coração se aplicares todas as minhas palavras aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Ensino-as a ti hoje, não te escrevi excelentes coisas acerca do nosso conselho e conhecimento, para te fazer a certeza da palavra da verdade, para que possas responder com palavra de verdade os que te enviarem. Não roubeis ao pobre, porque é pobre, nem oprimas ao aflito em juízo, pois o Senhor defenderá
a sua causa em juízo, e ao que lhe roubo lhe tirará a vida. Não faças amizade com o irascível, nem andes com o homem colérico. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Enquanto vocês mentalizam o número de 1 a 14, eu irei ler mais uma denúncia. Já já eu faço o sorteio. Muita atenção, basta provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. A primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões. A segunda, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões. A terceira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões. A quarta, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31, receba 200 milhões. Quinta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. A sexta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político, e ainda assim vai estar cumprindo o mandamento do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. A sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político, e receba 200 milhões. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize, escolha um número de 1 a 14, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou o número 1, a mensagem para você hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o 14, a mensagem para você hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem para você está no livro de Tito, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem para você está no livro de Atos, capítulo 19. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Você que mentalizou o 12, a mensagem para você hoje está no livro de 3 João. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem para você está no livro de 1 Crônicas, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o 11, a mensagem para você está no livro de Juízes, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você está no livro de Zacarias, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de Cantares, capítulo 7. Você que mentalizou o número 9, Alain, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem está no livro de 2 João. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem, isso aí, a mensagem está você que mentalizou o 5, no livro de Jonas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 13, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou e escreveu e mentalizou o número 7, a mensagem para você está no livro de Provérbios, capítulo 22. Seja sempre bem-vindo, Alain. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu vou ler mais um aviso para todos vocês, depois eu vou repetir os números que foram sorteados. Atenção, todos que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois as 5 lives da semana é sorteado, que as delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de todas as lives, e dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler mais uma denúncia, mais um desafio, perdão. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro.
Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não era mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em moradias ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta, segundo, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. A quarta, oração. A quinta, orar. A sexta, dízimos. A sétima, tem um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessário e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. O 1, Apocalipse 20, o 14, 1 Coríntios 14, o 10, Tito 3, o 4, Atos 19, o 8, 1 Timóteo 5, o 12, 3 João, o 2, 1 Crônicas 20, o 11, Juízes 3, o 3, Zacarias 12, o 9, Cantares 7, o 6, 2 João, o 5, Jonas 1, o 13, 1 Pedro 1, o 7, Provérbios, capítulo 22. Atenção, você que quer reconhecer o seu Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta. Depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou apresentar para vocês mais uma denúncia que as igrejas virtuais e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos. Você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós das 12 igrejas virtuais que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção.
Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glória ao Senhor Deus. Atenção para todos os benefícios e importâncias em você, seguidor inscrito ofertante de uma das nossas 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @IG 1318 37 300 e até 1h12 na madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus seja onde estiver e receber orações, ministrações e revelações da Escrituras Sagradas. Para receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento material de trabalho, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e receber as verdadeiras recompensas, assim como está lá em Mateus 16, versículo 24 e 27, e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para... E dependendo da rede social, o link e os horários das lives das nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos,
E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para sua região, seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também do Chile, da Argentina, do Japão, da Colômbia, da Turquia, Moçambique e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Eu aguardo vocês até as próximas lives.